Eu vou passar a palavra agora ao senhor Sérgio Mascarenhas Santos, que é mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia, MBA em Controladoria pela Anhanguera, graduado em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, licenciado em matemática pela Ultramig e atua como servidor público na Receita Federal do Brasil na função de representante regional da Cidadania Fiscal e NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Obrigado, Natália. Boa noite, pessoal. Boa noite. Já vi um galo doido ali em cima, já fica se animado, né? Bom, gostaria de agradecer o convite da Faculdade de Direito, tá, da UFMG. É um carinho enorme da UFMG. Eu me formei aqui em 2002, né? E estou de volta. Estive com o pessoal do Núcleo de Práticas, do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, na FACE, no campus, e agora estou aqui com vocês. Tá? Agradecer o convite, tratei com a Maristela, né, diretamente com a Maristela. Agradecer o convite da professora Natália e de todos os demais colegas aí da Faculdade de Direito. Gente, eu vou ser breve, a estrela da noite é a Josiane, ela que vai detalhar o projeto de incentivo à cultura com vocês. Eu quero dar um recado rápido aqui. O mestre, como é o seu nome, mestre? Rayano. Rayano, ele vai passar aqui para a gente, tá? A gente gosta de começar falando um pouquinho que o Estado é essencialmente o Estado financeiro, que necessita de recursos, né, para realizar suas atividades, inclusive efetivação de direitos fundamentais. Né? Então, a Receita, gente, ela não tem hoje a função única de arrecadação. É assim que a sociedade enxerga a Receita, o órgão meramente arrecadador. Além de arrecadar recursos para que o Estado possa realizar as suas atividades, né, perante a sociedade, dar o retorno desses tributos que a gente paga ao Estado, né, entrega para o Estado, e isso voltar em serviços públicos de qualidade. A Receita atua nessa área, que é a principal, mas nós atuamos também na Receita, enquanto Receita Cidadã, visando a cidadania fiscal. Tá? Então, essa ação de hoje, que a gente está trazendo informação em relação aos fundos de incentivo cultural, ela é uma ação de cidadania fiscal. Né? Hoje a Receita prima mais pela informação, para levar ao cidadão a informação correta para que ele possa exercer seus direitos e deveres na área fiscal. Né? Então, aquela pirâmide, né, que nós chamamos de pirâmide de conformidade tributária, lá no topinho da pirâmide tem aquela turminha que realmente não quer pagar, não quer fazer, ou está fazendo alguma coisa muito errada, e aí a Receita vai atuar. Mas a maioria, gente, isso é um estudo já comprovado, que 95% do cidadão quer fazer certo, só não sabe como. Então, por isso a importância dessa atuação da Receita, levando informação para a sociedade. Então, vamos lá, né? Rapidamente aqui uma definição de cidadania, gente, uma portaria novinha do ano passado dessa, né? Trazendo aqui informações da cidadania fiscal, que são iniciativas que ampliam a conscientização sobre a função socioeconômica dos tributos. Tributo é algo caro para a gente, né, para a sociedade, por isso ele tem que ser bem cuidado, tanto na hora de arrecadar quanto na hora de aplicar. Né? Assim, eu poderia estender bastante, então não vou falar muito não, viu, Júlio? Eu prometo. Mas assim, tem muita coisa legal que dá para a gente debater, talvez numa outra oportunidade. Vamos lá mesmo. Bom, no nosso mapa estratégico, nós temos lá missão, visão, valores, né, princípios de gestão. Tá? E um destaque aqui para fortalecer a cooperação com órgãos nacionais, internacionais e com a sociedade. Então, essa parceria que a gente está fazendo aqui com a Faculdade de Direito, a parceria que a gente tem com a Faculdade de Administração. Inclusive, nós temos mais uma parceria bacana que a gente está fechando com a UFMG, lá no campus, que é para transformar a mercadoria apreendida. Então, vou dar um exemplo só aqui bem bacana. Aquela TV Box, né? Todo mundo tem um tio em casa que tem um, né? Na família que tem uma TV Box. Ninguém tem, né? O tio é que tem, o primo, né? Então, assim, aquele aparelhinho que abre os canais todos, né? Você paga lá R$300, você compra o aparelho e abre todos os canais, né? Então, aquele aparelho ele é legal, né? E esse produto apreendido antigamente era destruído, passava o trator em cima
né, realmente aquilo ali era uma coisa que não fazia muito sentido. E hoje nós transformamos essa TV Box em computadores. Então nós estamos fechando uma parceria com a Federal lá no campus, com os cursos de tecnologia da informação, engenharia, para fazer transformação de cigarro em adubo, em telha ecológica, fazer transformação de TV Box em computadores, tá? Então isso é muito bacana, é uma outra forma também que a gente tem de trabalhar essa cidadania, tá? Então é sobre isso que eu estava falando agora há pouco, né? Sobre essa questão aí dessa transformação de bebida em álcool gel, vestuário, descaracteriza o vestuário para poder destinar aquele produto ali para atender a quem precisa, tá? Isso aqui também é um assunto longo que a gente pode tratar numa outra oportunidade. Vamos lá. Então, nós viemos aqui para falar de leis de incentivo fiscal, em especial cultura. Tá? Então, a Josi vai aprofundar mais nisso aqui, tá, gente? Pode passar que eu vou deixar essa bola para ela. Então, os fundos especiais, né, eles são fundos, gente, que têm natureza contábil. Eles não têm personalidade jurídica, têm CNPJ próprio, tá? Eles têm lá a conta bancária própria. A gestão desses recursos é feita de forma controlada, eles são recursos públicos, tá? Eu vou dar um recadinho rápido aqui em relação a dois fundos que não são foco hoje, mas eu acho que a gente está no prazo final de entrega da declaração. Deve ter alguém que não entregou ainda, né? Se você faz a sua no modelo, antigamente chamado de completo, né? Modelo com as deduções legais. Se você faz a sua destinação, você pode ainda ajudar crianças, adolescentes e pessoas idosas. Então o recadinho é esse. Antes da Josi falar de cultura, vamos falar de crianças, adolescentes e idosos. Tá? Vocês podem fazer a destinação diretamente na declaração, tá? Num montante de 6%. Esse limite também vale para os fundos de incentivo à cultura, né? Na parte de pessoa física. Depois a gente vai falar, a Rosa vai detalhar melhor. Tá? Mas o recado é esse aqui, ó. Se você não fez ainda a sua declaração, você pode entrar lá na declaração de pessoa física, né? Pode passar a mesa, por favor, e fazer a sua destinação direta na declaração. Gente, é fácil demais. Terminou a declaração todinha, você fez tudo. Aí você vai falar assim, agora eu vou fazer uma boa ação. É óbvio que você não pode utilizar o modelo de desconto simplificado, porque você não consegue utilizar lá a destinação direta na declaração. Mas você pode fazer sua boa ação e destinar até 6% do imposto devido. 3% para o fundo da criança e adolescente, 3% para o fundo da pessoa idosa, 6% do imposto devido, independente se você tem valores a receber, a restituir, ou valores a pagar. Tá? Então você vai lá na ficha, escolhe lá doações diretamente na declaração, escolhe o fundo para qual você vai destinar. Normalmente existe a possibilidade de destinar para o nacional, para os estaduais e para os municipais. Mas a ideia é que a gente estimule o recurso a chegar no local onde as pessoas moram. Onde as pessoas moram? Na cidade. Então, por que não mandar esse recurso direto para a cidade, ao invés de mandar tudo para Brasília? Manda 6% do imposto devido para a sua cidade, para a cidade de sua escolha. Cidade natal ou cidade que você identifique que tem alguma necessidade especial. Então, se vocês não fazem a própria declaração, peçam um contador para fazer para vocês, tá? Escolhe o fundo, né? Pode passar mesmo, por favor. E aí você seleciona o fundo estadual, municipal ou nacional, mais uma. O valor já vai calculado, não precisa fazer conta nenhuma, já vai aparecer lá o valor que você está disponível para destinação, tá bom? Beleza? É isso. Gente, o recado foi muito rápido, eu queria só ressaltar que até o dia 31 vocês podem fazer destinação. Quem tem imposto a restituir vai pagar aqui a destinação e receber o valor junto com a restituição, corrigido pela Selic, que é um investimento, né? Sem taxa nenhuma, né? Você vai receber a Selic integral. E se você tem imposto a pagar, você vai mandar uma parte para o fundo e uma parte para Brasília. Então você não vai pagar nada mais por isso. Por isso é chamado de destinação. Na lei chama doação, mas na prática é uma destinação de recursos. Tá? Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Eu vou passar aqui para a estrela da noite, Josiane. Eu também gosto de falar andando, mas aí... Eles conseguem ver e acompanhar e ver o papel. Acho que vai ser assim.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Também agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje. Num dos slides que o Sérgio passou, tinha lá algumas possibilidades de isenção fiscal. Não eram todas. O que acontece? Lei é uma coisa que muda todo dia. Em relação ao incentivo fiscal, não é diferente. Não precisa voltar, não deixa lá, por favor. Aí, o que acontece hoje? Hoje a gente tem a lei da cultura, né, a lei Rouanet, a lei do audiovisual, a lei de incentivo ao esporte, que teve uma alteração que você pode doar 1% a mais para o esporte. A gente tem a lei do meio ambiente, que ela ainda não está regulamentada como que vai acontecer essa destinação. Ela existe, você pode doar 1% para ela, mas a gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer. O Fundo da Criança e Adolescente, Fundo do Idoso, que o Sérgio já falou, e a gente teve a prorrogação agora do PRONAS e do PRONON. O PRONAS é o Programa Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência, e o PRONON é o Programa de Atenção à Pessoa com Câncer. Aí as instituições enviam o projeto para o Ministério da Saúde e podem receber doação tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Pode passar? Mas hoje a gente vai falar de cultura, né? Aí a gente tem a Lei de Incentivo à Cultura, a gente conhece ela como Lei Rouanet. Dentro dela a gente tem o PRONAC, que é o Programa Nacional de Incentivo à Cultura. Aí tem a definição do que vai ser esse incentivo, pode passar. Também tem o Fundo Nacional da Cultura, como o Sérgio falou, que é um fundo, né, especial para gerir esse dinheiro. O FICART eu achei interessante colocar, porque o FICART, hoje no mercado financeiro, a gente tem fundo imobiliário e tem fundo do agronegócio. O FICART seria parecido. O FICART seria um fundo de negociação no mercado acionário, só que ele também não foi regulamentado ainda. Existe a previsão dele na lei, mas não existe a regulamentação. Assim, eu destaquei algumas leis que são interessantes em relação à cultura, né, 8.313, que é a Lei Rouanet, e algumas instruções normativas que não é o foco nosso hoje, vai ser falado amanhã, que são as que determinam como que os projetos devem ser apresentados. Pode passar. A Lei 8.313, ela cria o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Tem o objetivo de incentivar atividades culturais. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem receber o incentivo, como podem incentivar e ser incentivadas. Pode passar? As pessoas físicas e jurídicas podem deduzir do imposto de renda. Qual que é o detalhe? A pessoa jurídica, ela tem que ser de lucro real. Não, por exemplo, MEI não pode, a microempresa tem que ser a pessoa jurídica tributada pelo lucro real. E a gente tem uma diferença também, que aqui entra a questão da doação e do patrocínio. A doação, a gente mais para frente vai ter a definição, né, do que é doação, o que é patrocínio, mas a doação é aquela coisa mais espontânea. Ali você vai ter o benefício do incentivo fiscal, mas você não tem uma autopromoção junto, né? Porque a questão do patrocínio você vai se autopromover junto com a ação que você vai fazer. As doações e patrocínios, elas podem ser voltadas para cênicas, para livros, para música, para exposição de artes visuais. Podem ser feitas a doação de acervos para bibliotecas, obras cinematográficas e videofonográficas, preservação de patrimônio cultural, construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que eu acho interessante, que é principalmente a questão dos municípios com menos de 100 mil habitantes. Que aí você promove acesso para a população que às vezes está excluída, né? Aí eu coloquei umas imagens assim, mais para ilustrar, né, os incentivos, pode passar.
os projetos eles têm que ser apresentados para o Ministério da Cultura junto com o plano analítico. Quando eu apresento o projeto, eu tenho que apresentar o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, e eu também tenho que ter um plano analítico financeiro desse projeto. Se o projeto não for aprovado, se ele for indeferido, cabe recurso. Esse recurso tem um prazo máximo de 5 dias. E a reconsideração do Ministério, prazo de 60 dias. A partir do momento que o projeto é aprovado, é feita uma publicação do projeto que foi aprovado, identificando quem que é o beneficiário, o título do projeto. Tudo isso é feito no site do Ministério da Cultura. Eu vou passar para vocês onde que isso acontece. O Ministério da Cultura ele publica anualmente, até o dia 28 de fevereiro, quais foram os recursos autorizados, porque o incentivo fiscal ele depende de lei. A gente tem um plano, né, anual de orçamento público, e dentro desse plano o governo federal determina a renúncia fiscal, o valor de renúncia fiscal. E é essa renúncia fiscal que vai ser que é o valor que o governo vai abrir mão. Se não acontece, mas caso aconteça que tem um volume maior de doações do que foi previsto na legislação, vai ser repassado só até aquele limite. E aí, os recursos autorizados são publicados até o dia 28 de fevereiro. Como eu falei, quando o proponente apresenta a proposta, ele tem que apresentar o orçamento. E ele tem que apresentar uma prestação de contas desse orçamento, do uso dos recursos, anualmente também. E aí esse orçamento, ele tem que, essa prestação de contas tem que ser aprovada. E aí, da mesma forma, se ela não for aprovada, tem 60 dias para entrar com recurso, para poder, né, ter uma reavaliação disso. Pode passar. Envolve também o Tribunal de Contas da União, porque a gente está falando de dinheiro público, que você tem uma fiscalização deles, e envolve a Presidência da República, porque tem orçamento federal, né? Envolve o Ministério. Quando a gente fala de lei de incentivo fiscal, a gente fala de 3 destinações. Porque você tem o governo, que ele faz a renúncia fiscal, você tem o indivíduo que vai doar, e você tem o Ministério da Cultura, que ele está envolvendo um dinheiro ali que não é de gestão dele, a gestão que vai ser repassada normalmente para uma instituição. Assim, na maioria dos incentivos são para instituições filantrópicas. No caso da cultura, pode não ser filantrópica, mas é meio que uma exceção. Não pode ter uma apreciação subjetiva, a apreciação dos projetos é uma apreciação técnica. Aí, SALIC é um programa onde os proponentes vão apresentar os projetos e onde também a pessoa que vai fazer a doação ela pode ter conhecimento do projeto para ser destinado, para fazer a doação. Aqui é o caminho de incentivo. O proponente insere uma proposta no sistema do SALIC. Após a aprovação, o projeto vai ficar no sistema lá. Ele tem que captar até 56% do valor para ele poder se manter. Aí ele vai fazer
apresentar a prestação de contas, né? Se ele conseguir captar 20%, mais de 20% ele vai poder movimentar o recurso. E todo o projeto simplesmente dá uma avaliação de resultados. Pode passar. Aí está a definição de patrocínio que eu falei, né? É uma transferência de numerário com finalidade promocional ou de cobertura. Eu vou dar o verba, ou eu vou fazer uma doação de material, mas eu quero que a minha marca seja exposta. Eu quero que seja citado meu nome em algum momento naquele projeto cultural. A infração dessa lei de recebimento, se o patrocinador receber qualquer vantagem financeira, o patrocinador ele pode ter a marca dele promovida. Ele não pode, por exemplo, pedir uma porcentagem de bilheteria. A vantagem dele é a promoção da marca. A doação. Distribuição gratuita de ingressos. Pode ser um tipo de doação para pessoa jurídica e entregar as dependências legais, pode passar. Despesas efetuadas por pessoa física ou jurídica para preservar e restaurar bens de sua propriedade. Por exemplo, eu tenho um bem que é tombado pelo patrimônio histórico artístico nacional e eu vou ter gasto com ele. É um bem que é cultural, é um bem tombado. Então, esse gasto é um gasto com uma propriedade minha, mas que ela entra na questão da doação também. Tem o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, ele vai fazer as normas que vão gerir essa questão quando a questão do bem de patrimônio próprio que é tombado. Pode passar. E também, no caso, o projeto tem que passar pela aprovação prévia desse Instituto Brasileiro. E aí tem uma avaliação também para poder, né, aprovar ou não essa despesa para ela poder ter o benefício do incentivo. Aí, mais uma imagem. A questão da dedução do imposto de renda. No caso de pessoa física, é deduzido 80% das doações e 60% do valor gasto com patrocínio. E no caso de pessoa jurídica, tributado por lucro real, é 40% da doação e 30% do patrocínio. Pode passar mais. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real, ela pode abater as doações e patrocínios como despesa operacional. O que acontece? Quando a pessoa do lucro real vai fazer a declaração dela, ela pode informar, ela tem informação dos gastos e despesas. Como ela é lucro real, essa despesa abate o imposto dela. Então, nesse caso específico, ela vai poder abater despesa. Tem um caso lá na questão do audiovisual, lá na frente, que essa questão da despesa não pode. Ela pode usar só como redução do imposto de renda para a questão só na parte da redução do imposto de renda mesmo. O valor máximo das reduções, ele é fixado anualmente pelo Presidente da República, que é o que eu expliquei para vocês, que é da questão do plano anual de orçamento público, que a gente vai ter a renúncia fiscal. É mais do mesmo, assim, porque não vai excluir outros abatimentos, como a gente falou. A gente pode, somando cultura e audiovisual, você pode bater 4%. Você pode bater um total de 6%. Então, você vai pôr, por exemplo, 4% para a cultura e para o audiovisual, aí você vai ter 2% para o fundo da criança e para o fundo do adolescente, por exemplo. No caso do Prono que eu falei que foi prorrogado, tem 2% a mais. Então,
você vai, 6% daquele grupo, mas se você quiser fazer mais 1% para o ONUS, mais 1% para o não pode também. Se você, agora, você pode fazer 1% a mais para o esporte, então você vai poder pôr 1% a mais para o esporte também. Qual artigo 18? Não é assim, é de acordo com a legislação aqui, 80% e 60%. Bom, para a pessoa física, 80% da doação, para a pessoa jurídica, 80% da doação, 60% do patrocínio. Para a pessoa jurídica, 40% da doação, 30% do patrocínio. Acho que ela falou a diferença do artigo 18 para o 23 e 26, né? Que aí é 100% no caso de algumas classes, né? E do outro, por exemplo, se for música com letra, alguma coisa assim, você tem uma diferença, né? De música muito popular e isso. Tem uma diferença, sim, porque tem um artigo na lei lá que fala quando é, por exemplo, para uma obra social, que tem a doação que você faz para a empresa, que ela apresenta o projeto, para as associações culturais, para obras sociais que atendem. Quando está no artigo 18, a lei entende que certos segmentos artísticos têm mais dificuldade de ganhar recursos que outros, e ela fomenta mais esses segmentos. Então, segmentos menos comerciais, como artes plásticas, cinema, música, erudita, tem esse enquadramento no artigo 18. Quando a empresa doa para projetos no artigo 18, a empresa não precisa dar contrapartidas ao projeto em recurso próprio. Outros mecanismos, outros segmentos ditos mais comerciais, como revistas, rádio, TV, são enquadrados no artigo 26. E aí, quando a empresa investe pela Lei Rouanet nesses mecanismos mais comerciais, ela tem que dar uma contrapartida de 40% a 60%, dependendo da despesa operacional dela. Não é isso? Gente, não vai dar tempo de falar tudo, porque é muita coisa. Mas aí eu vou tentar explicar. Aí eu estava vindo falar aqui também. Tem a questão do artigo. Na hora que a gente vai para o audiovisual, lá na frente, a gente tem artigos diferentes. Tem o 1A e o 3 e o 3A. O que acontece? No 1 e 1A quando a empresa é nacional, investe em produção nacional. O 3 e o 3A é quando a empresa exporta artigos culturais, e aí, se ela exportar artigo cultural, mais investir em produção nacional, aí no 3 e 3A, ela vai ter direito a benefício fiscal também. Aí, a diferença do 3A é que é relacionado a vídeo fonográfico. Põe lá na frente, você está vendo? Tá. Coisa toda. Para produção cinematográfica brasileira de longa-metragem independente. Ela é para a questão de vídeo cinematográfico e vídeo fonográfico. Aí, pode passar? Pode passar. Mas... tem uma contrapartida. Tá. Aí tem um limite também de recursos, que no artigo 1 e 1A é de 4 milhões, e artigo 3 e 3A, 3 milhões. E aí no caso do áudio cultural, quem gere ela sim, não é dentro do Ministério da Cultura. Apesar que dentro do Ministério da Cultura você pode apresentar projeto de audiovisual, vídeo fonográfico também. Aí tem de novo a parte que causa polêmica, que é de liberação condicionada, integralização de pelo menos 50%
do recurso aprovado para a realização do projeto. Só recebe o dinheiro se ele tiver conseguido juntar 50%. Pode passar. A utilização dos recursos. Porque assim, o que acontece? Se teve projeto aprovado e ele não utilizou, por algum motivo, ele vai ter que justificar para si. Se ele não justificar, ele vai ter que devolver esse recurso. Pode passar. E aí esse recurso vai para o Fundo Nacional da Cultura. Dentro do Fundo Nacional da Cultura, você vai ter o Fundo Setorial do Audiovisual. Pode passar. Aí a questão de devolução também pode passar. É assim, pode passar. Aí, gente, é assim, eu dei uma. Porque estava quase acabando tempo, eu dei uma corrida. Mas se tiver alguma parte que vocês querem saber que faltou, eu volto. Eu acho acontecido mesmo. Josiana, eu acho que você pode resumir e a gente deixa para o final as perguntas. Então, vai. Ó, seguir. Põe naquele meu padrão lá que eu acho que vai ser mais fácil. É, padrão lá. Meu padrão tem tudo. Aí, só. Ó, Lei Rouanet, você pode doar 4%. E você, somando Lei Rouanet de audiovisual, 4%. Se for artigo 18 da Lei Rouanet, artigo 1 e 1. Que aí pode juntar os dois. A gente vai ter que a Lei Rouanet é do Ministério da quem gera o Ministério da Cultura, a Lei do Audiovisual é assim. Quem pode propor? Pessoa física, empresa, associação sem fins lucrativos e governo, no caso da Rouanet. No caso do audiovisual, empresas produtoras de audiovisual com registro na ANSI. Aí o resumo básico é isso.